Se você utiliza o YouTube, com certeza você sabe da importância de uma capa no vídeo, ter uma thumbnail que chame a atenção para poder ter cliques e fazer com que as pessoas vejam o teu vídeo. Então, olha aqui para vocês verem essa thumbnail. Eu fiz ela totalmente no PowerPoint e muitas pessoas não fazem thumbnail porque falam que não tem um recurso, um programa apropriado para poder criar uma thumbnail no computador. Mas com o PowerPoint, um recurso que vem na maioria dos computadores, você pode fazer isso também. Então eu vou mostrar nesse vídeo como que você pode criar uma thumbnail como essa utilizando esse recurso que já vem na maioria dos computadores sem precisar de comprar nenhum outro software. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Olhem aqui na tela para vocês verem, foi totalmente feita no PowerPoint. Então eu vou criar aqui um arquivo totalmente novo para vocês poderem ver como que funciona. Então estou na tela do PowerPoint com o arquivo zerado. E uma coisa que é importante é você ter as cores do qual você quer utilizar. Então se você tem essas cores, você pode criar sua paleta de cores para poder trabalhar. Então eu vou pegar essa imagem, que é a imagem que eu fiz. Então vocês podem observar que ela é uma imagem, não consigo movimentar nada nela. E eu vou criar alguns quadros na parte superior para poder pegar essa paleta de cores. Eu quero utilizar as mesmas cores que eu usei nesse outro projeto. Então, para ficar mais fácil, eu vou lá na opção inserir, vou em formas e vou pegar aqui esses retângulos. Então, vou montar vários retângulos aqui nessa parte para poder ter a minha paleta de cores. Quando eu seguro Ctrl e clico com o botão esquerdo do mouse, eu vou replicando esses retângulos ou qualquer imagem aqui dentro do PowerPoint. Então, eu vou pegar com contra-gotas as cores que eu quero utilizar. Então, nesse primeiro retângulo, quando eu clico duas vezes, geralmente aparece para mim forma de formato ou formatar, depende muito da versão que você estiver utilizando do PowerPoint. Mas, quando eu vou em preenchimento, quando eu clico lá em formatar ou forma de formato, e eu tenho aqui uma opção de contra-gotas. Com esse contra-gotas eu posso escolher exatamente a cor que eu quero. E uma delas é esse vermelho um pouco mais escuro, porque para mim ele é interessante para poder trabalhar. Na outra paleta de cores, eu vou em preenchimento, vou de novo no contra-gotas e eu quero pegar esse vermelho que é um pouco mais claro. Eu vou tirar o contorno aqui desse item para ficar mais interessante de visualizar. Outra cor que eu quero me basear é na fonte onde está escrito YouTube. Então, vou fazer a mesma coisa, pegar aqui um contra-gotas e puxar esse vermelho da fonte onde está escrito YouTube. Basicamente, eu trabalhei com esses três tons de vermelhos e as outras cores eu peguei diretamente da minha opção de preenchimento, de uma forma mais simples. Quando eu marquei com contra-gotas, olha aqui para vocês verem, cores recentes, elas ficaram marcadas nesse local. Então eu posso utilizar elas agora também. Então vocês observam que essa opção de preenchimento de forma aparece tanto na página inicial e quando eu clico em algum item que precisa dessas opções, ele fica clicável para que eu possa trocar a cor automaticamente. E se eu clico aqui em formatar ou forma de formato, vai depender da versão, ele aparece aqui com todas as opções também. Perfeito. Agora eu vou pegar os itens que eu preciso. Eu vou utilizar uma imagem minha, então vou pegar ela e colocar aqui no meu PowerPoint, colar ela nesse local. Então colei ela aqui nesse local e agora todos os itens que eu estou utilizando estão aqui no PowerPoint, eu posso usar eles. E o que eu posso fazer é trocar esses triângulos da parte inferior e colocar a minha logo, que eu acredito que fique mais interessante. Então peguei, copiei a minha imagem e vou colar aqui dentro do PowerPoint. Sempre que você for diminuir uma imagem, sempre diminua ela pela ponta. Por quê? Olha que ela mantém o padrão, senão ela vai ficar toda deformada. E vocês podem observar que na minha logo, olha aqui para vocês verem, ela tem um fundo cinza. Eu posso remover o fundo de uma imagem no PowerPoint. Mesmo essa imagem minha, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu poderia remover o fundo aqui no PowerPoint. Então imagine o seguinte,
tanto essa imagem quanto a minha logo, quanto a minha imagem, eu posso vir, clicar 2 vezes, que já vai cair nessa opção formato de imagem ou formatar, dependendo da versão, e clicar na opção remover plano de fundo. Essas partes que estão em rosa, lilás, elas são removíveis, são as partes que vão desaparecer da imagem. Se eu clicar aqui em manter alterações, elas vão desaparecer. Apertei um Ctrl Z e vou de novo lá em remover plano de fundo para vocês visualizarem. E aqui eu posso marcar também as áreas que eu quero manter e as áreas que eu quero remover. Então, marcando as áreas que eu quero manter, eu posso selecionar parte do meu corpo para manter dentro desse slide, né? Dentro dessa opção do PowerPoint. Então eu vou passando aqui com o lápis e vou demarcando todas as áreas que eu quero. Assim que eu separo completamente tudo que eu quero que apareça, eu posso vir na opção manter alterações. Se ficar alguma opção sem remover, basta você trocar, marcar áreas para remover, que elas serão removidas. Então olha aqui para vocês verem, mesmo se eu fosse trabalhar com essa imagem desse jeito e remover o fundo, eu poderia remover. Ficaram aqui algumas rebarbas que precisaria consertar um pouquinho, mas bem mais fácil de ser feito do que algumas ferramentas que tem no mercado. Então eu vou deixar minha imagem do jeito que ela tá, porque eu vou trabalhar ela do jeito que tá essa imagem aqui de canto, né, dessa thumbnail que eu fiz, e vou remover o fundo da minha logo. Não vou ficar entrando em detalhes porque eu mostrei na outra imagem, na minha imagem, que ficou um pouco mais complexo do que esse aqui. Então vou ser um pouquinho mais rápido aqui. Então selecionei todas as partes que eu quero manter, só clicar em manter alterações. Pronto, a imagem está sem fundo, perfeita do jeito que eu gostaria. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse círculo nessa imagem minha. Então, primeira coisa que eu fiz, cliquei 2 vezes na imagem, caiu nessa opção formato de imagem, dependendo da versão vai aparecer com um nome um pouco diferente. Então fui aqui na opção de cortar aqui do lado direito. Então, quando eu clico nessa setinha na parte inferior, onde está escrito cortar, eu posso vir cortar para demarcar forma. E aqui eu escolho a forma do qual eu quero colocar essa imagem. Que aqui no caso eu vou colocar dentro dessa elipse, no caso meu círculo. Então marcando essa opção, olha aqui para vocês verem, já ficou um círculo e ficou no local que eu gostaria. Se não tivesse ficado desse jeito, certinho aqui do jeito que está, eu poderia vir de novo na opção de cortar e vir na opção cortar. Assim apareceria esses pontos pretos aqui do lado e eu poderia demarcar como que eu gostaria que fosse esse círculo. Então vocês podem ver que dependendo ele vai ficar oval. Se for isso que você quiser, perfeito. Ou mesmo eu poderia vir nessa setinha e clicar na opção taxa de proporção. Assim eu poderia manter um tamanho. Então, por exemplo, quadrado 1 por 1. Então poderia manter ele quadrado 1 por 1, que foi o que aconteceu. Ou então trocar. Então se eu quisesse em paisagem 4 por 3, poderia manter ele 4 por 3. Então iria alterando essas opções aqui de forma bem prática. E assim que eu tivesse definido o meu corte, só clicar fora que o corte seria definido. Mas o que eu quero é esse círculo mesmo, perfeito. Vou deixar ele desse jeito. Então apertei ESC para poder voltar e ficou dessa maneira. No entanto, vocês viram que eu fiz colocando um círculo branco nesse local. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pintar o fundo do meu PowerPoint, onde eu estou trabalhando. Então eu posso muito bem colocar uma forma aqui de fundo, colocar um retângulo ali de fundo e deixar naquele local dessa parte branca para ficar da cor que eu quero. Ou então vir com o botão direito e clicar na opção formatar plano de fundo. Nessa opção eu posso colocar um preenchimento aqui sólido, que foi o que eu utilizei naquele espaço. Então eu posso vir e colocar a cor que é esse segundo vermelho, né? Então coloquei ele na segunda opção aqui e ele já ficou todo vermelho nessa opção. Agora eu vou diminuir a minha imagem para o tamanho que eu quero. Diminuir. Vou remover essas partes onde estão essas caixas de texto. Clicar em cima da linha e apertar Delete. E agora, quando eu clico 2 vezes, vai aparecer formato de imagem. Então aqui tem uma opção aqui com uma borda. E essa borda eu posso escolher a cor.
que aqui no caso eu coloquei branco naquele, mas ficou muito pequena. Então eu vou vir de novo na borda e escolher a espessura. Então, dessa maneira eu consigo alterar a espessura dessa borda para o tamanho que seja mais conveniente para esse trabalho. Então ficou dessa maneira. A outra parte, o círculo em volta, eu usei a opção de elipse também. Então fui lá em formas, em inserir, procurei a opção de formas e peguei esse mesmo círculo, né? Então, segurando o Shift, eu posso arrastar e eu consigo construir esse círculo sem ele ficar deformado. Prestem atenção que se eu fizer isso sem segurar o Shift, ele vai ficar todo torto. Então é interessante você apertar o Shift no seu teclado para manter a proporção. Então pronto, fiz um círculo, ele está um pouquinho maior, mas eu não consigo ver onde que está a imagem de fundo. Então quando eu clico duas vezes, vou lá em forma de formato, vou na opção de preenchimento e coloco sem preenchimento. Assim eu consigo ver um círculo azul em torno dessa imagem, mas eu vou alterar o contorno para branco e aumentar também a espessura. Vou colocar aqui um tamanho aqui 6pt. E o mesmo eu vou alterar esse outro aqui também para 6pt. Observem que o círculo ficou um pouco maior do que aquele primeiro que eu fiz. Então eu vou segurar Shift e diminuir ele um pouco. Então olha aqui para vocês verem. Ficou o círculo já do tamanho da minha imagem. E agora eu vou colocar esse mesmo efeito aqui falhado. Então para poder fazer isso, clico duas vezes nessa opção dessa forma. Vou lá em forma de formato. E agora em contorno, vou escolher a opção de contorno. Eu posso vir e escolher o tipo de traço. Então, dentro desse traço, eu tenho algumas opções e eu vou colocar essa opção de ponto quadrado. Então, coloquei e ficou exatamente do jeito que está naquela imagem. Agora, eu vou segurar o Ctrl, selecionar essas duas imagens. No caso, selecionar a minha forma e selecionar a minha imagem. Então, observe que na tela está as duas opções selecionadas, tanto o meu tracejado como a minha imagem. Assim, basta clicar com o botão direito, vir na opção agrupar. Pronto, agora essas duas opções, essa imagem e esse tracejado, vão ser apenas um. Agora eu posso aumentar ou diminuir, né? E aqui no caso eu vou deixar desse tamanho. Pronto, agora eu vou colocar essas formas que estão no fundo. Então, eu vou puxar essa primeira forma que está aqui onde que está o símbolo do YouTube. Eu preciso simplesmente ir lá na opção de inserir e pegar a forma. Você pode utilizar qualquer forma. Aqui no meu caso eu utilizei essa, mas você pode utilizar a que você quiser para poder fazer um contraste de fundo. Eu peguei essa que é o retângulo com os cantos dobrados. Então, quando eu puxo ele aqui, olhem para vocês verem. Ele vira aqui esse papel e tem esse ponto amarelo. Então eu posso puxar esse canto dele. E vocês podem observar que ele já aparece para mim dessa maneira. Eu posso inclusive diminuir que esse canto vai mudando de posição também. Então ali no meu caso eu usei ele mais ou menos nesse espaço. Então eu vou deixar ele dessa maneira. Agora vocês viram que eu peguei as cores aqui no começo. Então elas já estão salvas. Então basta eu clicar nesse retângulo e vir na opção de forma de formato. Em preenchimento eu vou pegar essa primeira cor que eu utilizei. Então eu quero pegar esse vermelho um pouco mais escuro. Pronto. Vocês podem observar que o contorno está azul. Então eu vou remover também o contorno. Clicar em contorno da forma e vir na opção sem contorno. Se você quiser visualizar, basta você vir nesse cálice que você vai visualizar em tela cheia. Então olha aqui para você ver, ele já está ficando desse jeito. Agora, esse item que eu utilizei aqui do lado foi uma folha, né? Essa lágrima. Então eu vou vir aqui e fazer essa lágrima também. A única coisa que eu fiz foi girar ela para outro lado. Então vocês podem ver que ela ficou nesse espaço. Então cliquei duas vezes, vim em forma de formato. Em preenchimento eu utilizei a mesma cor e removi o contorno. Agora só clicar com o botão direito em cima dessa forma e enviar para trás. Clicando aqui, ela já ficou atrás da minha imagem. Então já deu a sensação que ficou no ponto certo, igual ao que eu tinha feito. Nesse outro eu utilizei esse triângulo.
Então, fiz o triângulo normalmente e girei ele para o lado. Então, ao girar para o lado, eu só aumentei o tamanho dele, puxando ele um pouco a mais, né, para ele ficar um pouquinho maior e dar uma sensação como se fosse algo aqui do fundo. Então aqui, se ele ficar muito para baixo, só você vir nesse pontinho amarelo e ajeitar do jeito que você quiser. Então eu queria que ele ficasse aqui no meio, deixei ele no meio, cliquei 2 vezes, preenchimento, e coloquei a cor que eu queria e removi o contorno. Depois cliquei com o botão direito e enviei para trás. Então olha aí para vocês verem, já está praticamente aquela thumbnail. Então já está praticamente pronta a minha thumbnail. Só falta a parte escrita. Nessa parte eu fiz o seguinte, peguei uma caixa de texto, eu não utilizei aquelas que estavam aqui, fui em inserir, formas e peguei a caixa de texto. Escrevi meu texto, que era criar thumbnail. Alterei a minha fonte, você pode escolher a fonte que você quiser. Aqui eu tenho algumas no meu computador, mas eu usei uma padrão, que é a Arial Black. Então aumentei o tamanho. Nessa caixa de texto, basta você mover ela pelos cantos quando não couber o tamanho do texto que você quer. Então você precisa aumentar o tamanho aqui, nesses cantinhos aqui onde estão essas bolinhas. Então coloquei o tamanho que eu queria. Cliquei em cima da linha dessa caixa de texto, fui lá em forma de formato, pintei o fundo de preto lá em preenchimento e a fonte eu pintei de branco. Aqui em forma de formato você já consegue alterar a cor da fonte. No caso eu escrevi a fonte de amarelo, quer dizer. Então olha aqui para vocês verem, eu já tenho a fonte. Essa fonte aqui ela tá muito comprida, eu usei foi outra. Então desculpa aí pessoal, usei foi outra fonte. Então eu peguei uma fonte um pouquinho menor, onde a letra fica mais comprimida. Então olha aqui, usei a Gabo Drive, essa fonte eu baixei em algum momento aqui no meu computador, não lembro quando, e utilizei essa fonte. Você também pode baixar outras fontes aí na internet para o seu computador, então todas vão funcionar tanto no Office ou em qualquer outro programa que você tenha. Aqui eu girei ela um pouquinho para o lado, aqui nessa opção de girar, vocês podem ver que está bem acima aqui onde criar thumbnail, tem tipo um círculo com uma seta, quando você gira um pouquinho, ele já vira. Para criar cópias aqui dentro do PowerPoint, você pode segurar o Ctrl. Vocês podem observar que a seta do mouse virou um mais. Então, eu posso arrastar o item que ele vai criar uma cópia. Então, arrastei, soltei, ele criou uma cópia. E aqui eu alterei o texto no PowerPoint. E a única coisa que eu fiz, aumentei ele para ele ficar um pouquinho maior do que o outro texto, do que o primeiro que eu fiz. Então aumentei ele, coloquei do tamanho que eu queria e alterei a cor da fonte. Mesmo quando você não vai lá em forma de formato, na página inicial você tem a opção de fonte. Então você pode vir e alterar a cor aqui também, caso você queira. Claro que tem que estar selecionando a caixa de texto, senão não vai dar certo. Nessa outra que está escrito YouTube, eu não utilizei uma caixa de texto, senão eu não conseguiria fazer esse efeito. Então, a única coisa que eu fiz, eu fui lá em inserir, formas, e peguei um retângulo com os cantos arredondados. Então, quando eu uso essa opção, olha aqui para vocês verem, tem um pontinho amarelo. Todo ponto amarelo eu posso arrastar que eu edito aqui dentro do PowerPoint. Então, ele ficou com os cantos arredondados. E o nome YouTube eu escrevi aqui dentro. Então só digitei YouTube normalmente. Então aumentei o tamanho da fonte para ficar mais interessante e alterei a cor. E a cor eu utilizei aquela que vocês viram, que é essa fonte, e utilizei uma fonte chamada Cooper Black. Então utilizei essa fonte e girei ela, a caixa de texto aqui na diagonal para ficar idêntica à outra. Então coloquei nesse ponto. Essa opção de criar thumbnail ficou num local muito ruim, né? Então ela ficou atrás. Eu quero que ela fique na frente. Basta eu clicar com o botão direito e trazer para frente. Então ela vai ficar na frente dessa opção onde está essa fórmula com os cantos arredondados. Aqui vou fazer o de sempre, clicar 2 vezes, forma de formato, preenchimento, e vir na opção e pintar de branco essa forma. E agora eu vou vir e tirar os cantos, porque é bem interessante tirar os cantos, porque senão fica meio estranho. O texto, o que eu vou fazer?
vocês podem observar que no meu texto tem uma sombra. Então, eu vou vir aqui, né, na forma de formato, no mesmo local, aproveitar que eu já estou aqui, e tenho a opção de efeitos. E eu posso criar uma sombra, tanto interna quanto externa. Então eu consigo criar uma sombra nesse texto, diversos tipos de sombras aqui. Brilho, se eu quiser, eu não quero colocar sombra, mas eu quero colocar brilho. Então eu posso colocar um brilho, reflexo, ou alguma coisa que seja mais interessante para o meu projeto. Então, aqui no meu caso, eu coloquei a sombra, só que eu não peguei nenhuma dessas que estão aqui. Eu fui em mais opções de sombra, né? Em opções de sombra. Então eu tenho que vir lá em forma de formato, efeitos, sombras, opções de sombra. Vai abrir esse painel da direita. Então nesse local eu posso escolher a cor da sombra, que no caso eu queria colocar preto, que não eram as cores que estavam lá. Eu posso tanto aumentar a transparência ou diminuir a transparência, tanto o tamanho da sombra. Então olha lá, YouTube ficou bem destacado, mas não dá para ler nada, então não adianta. Então essa sombra tem que ser no ponto certo, pouca coisa ali, porque senão fica estranho. Eu posso desfocar também, olha para vocês verem, e posso alterar o ângulo. Então dentro desse ângulo aqui a gente consegue alterar e deixar de um jeito que fique mais interessante. E até mesmo a distância. Então quanto mais longe eu coloco, fica um pouco estranho. Então tem que ser um efeito ali no ponto certo, senão acaba ficando nada interessante o nosso trabalho. Então coloquei ali, criar thumbnail YouTube, e agora só colocar a parte onde está escrito PowerPoint aqui em cima. Olha lá, como vocês podem ver, está atrás, só clicar com o botão direito, enviar para frente. Então já vai ficar no ponto certo. Eu vou aumentar um pouquinho essa parte onde está escrito PowerPoint, para poder ficar interessante a minha thumbnail. Então olha aí, uma thumbnail feita aqui no PowerPoint. E falta colocar a minha logo, que eu vou colocar aqui no canto, vou diminuir o tamanho dela, ficar bem pequenininho, bem aqui no canto. E falta colocar essa logo do YouTube. E essa logo do YouTube eu fiz aqui diretamente no PowerPoint. Então eu vim na opção de inserir formas e peguei o retângulo com os cantos arredondados. Então a única coisa que eu fiz foi remover o fundo lá em forma de formato, colocar um contorno com a cor branca, alterar o contorno aqui, a espessura dele para ficar um pouquinho maior, para ficar mais interessante, e fui lá no mesmo local e peguei o triângulo. Fui lá inserir formas, peguei o triângulo, só que o triângulo eu deixei ele todo branco. Fui lá em forma de formato, deixei branco, sem contorno, girei ele para o lado. Então, quando eu coloquei ele aqui dentro, diminuí o máximo que eu podia para aparecer com a logo do YouTube, manter o mesmo padrão. Então, eu coloquei aqui dentro e ajeitei para ficar no ponto certo. Poderia também girar aqui o triângulo, que é a pontinha, nesse ponto amarelo, para ajeitar esse triângulo, caso ficasse ruim. Mas olha aí para vocês verem, ficou parecendo aí a logo do YouTube. Depois, eu agrupei os dois, cliquei tanto nessa parte do retângulo quanto no triângulo, cliquei com o botão direito e fui em agrupar. E pronto, os dois ficaram agrupados e agora eu consigo movimentar eles para o local que eu quero e coloquei a logo do YouTube nesse canto para ficar aí certinho para poder fazer esse trabalho para vocês. Mas você pode fazer o que? Na logo, quando eu coloco em tela cheia, ela está bem destacada e eu não quero destacar. Eu posso tirar um pouco do foco dela. Quando eu clico duas vezes, cai aqui em formato de imagem e eu tenho a opção de transparência. Então, eu posso tirar um pouco da transparência dela para que fique mais interessante esse projeto. Então, diminuir a transparência e ela fica bem clarinha. A imagem minha. Se tem alguma deformação, alguma coisa que não ficou legal na imagem, você pode vir também clicando duas vezes, formato de imagem. E em cor, você tem algumas correções que você pode aplicar. Então, se você quiser aumentar a temperatura dessa imagem, você pode fazer isso também. Olha aí, coloquei aqui a temperatura um pouquinho maior e acabou dando um certo destaque. Inclusive, eu consigo alterar as cores. Então, olha lá, fica um pouco azul, não tem tantas variações, mas o pouquinho que tem acaba lhe ajudando. Preto e branco também, que fica bacana, dependendo da ocasião. Mas eu vou deixar com essa opção aqui com a temperatura um pouquinho maior.
Pessoal, eu voltei aqui no outro dia, eu fiz a edição do vídeo, mas eu percebi que eu não mostrei como salvar a imagem, porque você pode salvar em PNG ou JPG, assim ela vira em formato de imagem e você pode colocar no YouTube. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é salvar esse arquivo normalmente. Lá em arquivo, salvar como. Agora basta você vir na opção de procurar, ir na pasta que você quer salvar. Eu vou colocar aqui o nome 2 porque eu já salvei com o nome 1. E aqui embaixo onde está tipo, apresentação do PowerPoint, basta você alterar e procurar o formato JPG ou PNG. Depois clicar em salvar. Ele vai perguntar quais slides você gostaria de exportar. Você pode colocar apenas este, se tiver mais um slide aqui. Ou no meu caso eu posso colocar todos os slides porque só tem um. Depois disso só dá um OK. Ele criou para mim uma pasta Thumbnail YouTube 2, que é essa pasta. E aqui está a minha imagem. Aqui nessa imagem a única coisa que está diferente é o contorno em volta que eu fiz com um retângulo. Eu deixei as bordas brancas. Então pessoal, esse foi o resultado da minha thumbnail. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então agora você não tem mais desculpas para não criar as suas thumbnails aí para o seu canal. Deixar seus vídeos sem thumbnail. Dessa maneira você consegue criar com uma certa facilidade usando os recursos que já vem no seu computador. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!